Boa tarde, bem-vindo aos estúdios da Sinal TV. Desta vez temos connosco o Dr. Capucho e o Dr. Gustavo para falarmos um pouco de saúde pública. Vamos começar exatamente pelo tema da atualidade. A Diretora-Geral de Saúde foi colocada em quarentena, apesar de estar vacinada. O mesmo aconteceu há relativamente pouco tempo com o Primeiro-Ministro. Isto é normal? Sim, é verdade e é normal e ainda vai ter que ser feito desta forma durante algum tempo. Nós temos visto nas notícias, aquilo que tem anunciado nas notícias é que as nossas vacinas têm cerca de 95% de efetividade e eficácia. Estes 95% referem-se, acima de tudo, a doença grave, ou seja, nós sabemos que das pessoas vacinadas, apenas 5% dessas pessoas é que podem desenvolver doença grave, doença que obriga a internamento em cuidados intensivos. Sabemos também que estas vacinas nos protegem de termos doença em cerca de 80%, o que quer dizer que 1/5 dos nossos vacinados podem mesmo assim virem a desenvolver doença e virem a transmitir a doença a outras pessoas. E é por isso que, do ponto de vista da nossa estratégia de gestão de contactos de risco, as pessoas que são consideradas contactos de alto risco de alguém doente, mesmo que vacinados, têm que ser postas em quarentena, igual às pessoas não vacinadas. Porquê? Porque temos que conseguir abarcar esse quinto, esses 20% de pessoas que podem vir a ter doença e ter a certeza que essas pessoas não transmitem a doença a terceiros durante o seu período de isolamento. Quando nós começamos a ter imunidade de grupo, e a imunidade de grupo também é um tema que deve ser discutido, porque se tem anunciado que são 70% da população, agora com a variante Delta se calhar vão ter que ser mais do que 70% da população e poderemos ter que chegar aos 85% da população a ser vacinada. Também temos que ter muito cuidado com a maneira como vemos as notícias, porque todos os dias somos bombardeados com o número de vacinas que são administradas e a percentagem da população que já está vacinada. A percentagem da população que já está vacinada que tem sido apresentado na comunicação social é, dentro da população vacinável, quantos é que já foram vacinados, ou seja, no fundo ver quantas pessoas é que ainda faltam vacinar. Mas para a imunidade de grupo, nós não podemos fazer contas só ao número de pessoas que são vacináveis, porque neste momento a vacina ainda não está autorizada para ser administrada em crianças e, portanto, estas crianças que não vão ser vacinadas, mas que fazem parte da população em geral, têm que contar para a percentagem de vacinados. E nós só vamos conseguir esses 85% de população vacinada quando vacinarmos praticamente todos os adultos. Muito bem. Dr. Gustavo, mas para que serve, no fundo, a vacina? E isto não pode estar a enganar a população? Eu não diria enganar, mas eu penso que de facto há aqui uma mensagem confusa e se calhar tem que ver um pouco com os objetivos que nós definimos à partida. E como dizia o Dr. Capucho, a vacina protege da doença grave e é altamente eficaz a fazê-lo. Uma eficácia de 95% é uma eficácia ótima e se compararmos, por exemplo, com a vacina da gripe, é uma eficácia muito superior à da vacina da gripe. Mas isto tem depois uma implicação prática, que é nós podemos, entre aspas, dar-nos ao luxo de ter mais casos, porque menos desses casos vão resultar em internamentos, vão resultar na necessidade de camas de cuidados intensivos e vão, em última instância, resultar em óbito. E aquilo que nos interessa, e como eu disse exatamente no programa da semana passada, aquilo que nos interessa sobretudo é isto, é impedir uma pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde à qual ele não seja capaz de dar resposta, através dos internamentos e da procura de camas de cuidados intensivos, e permitir que as pessoas continuem vivas. Nós queremos que as pessoas vivam o máximo tempo possível, o mais saudáveis possível. E, portanto, o nosso objetivo não se deve cingir a controlar o número de casos pelo simples objetivo de ter números de casos baixos, destina-se a controlar o número de casos de forma a prevenir estas duas situações, um colapso do Serviço Nacional de Saúde e uma mortalidade inaceitável. E, portanto, neste sentido, nós se calhar estamos numa altura, à medida que vamos vacinando cada vez mais população, e mesmo ainda antes de atingirmos a imunidade do grupo, tendo em conta que já temos
uma elevadíssima proporção de vacinados entre os grupos de risco, que são aqueles que à partida irão ter formas mais graves e estar em risco de morrer, nós podemos, de facto, começar a aliviar algumas medidas. E esse alívio pode começar precisamente pelo alívio das medidas nos vacinados. Porquê? Porque também existe aqui a questão da mensagem que se passa à população. A vacina tem de servir para alguma coisa e tem de servir para alguma coisa em termos de proteção individual. Para além disso, nós sabemos também que Israel é o país do mundo com a maior cobertura vacinal neste momento e tem servido um pouco como tubo de ensaio daquilo que é a realidade da vacina. E o que os estudos mais preliminares que têm sido feitos na população israelita têm demonstrado é que as vacinas também reduzem a transmissão. E o Dr. Rui dizia que reduzem na ordem dos 80%. Ora, essa redução é equivalente, em termos proporcionais, à redução proporcionada pelo uso de uma máscara comunitária. Ou seja, a utilização de máscara comunitária, ou seja, todas as máscaras que não são cirúrgicas ou que não são FFP2, a utilização dessas máscaras reduz o risco na mesma quantidade da vacina. Portanto, para sermos coerentes, se nós consideramos que uma pessoa vacinada representa um contacto de alto risco, então uma pessoa não vacinada que utiliza uma máscara comunitária também é um contacto de alto risco. Ou seja, por outras palavras, deveríamos restringir o uso de máscara a máscaras cirúrgicas ou com proteção superior à cirúrgica. Pela mesma ordem de ideias, deveríamos restringir ou deveríamos abandonar o uso de viseira, mas a legislação continua a fazer equivaler o uso de máscara ao uso de viseira. Ora bem, a viseira fornece ou oferece uma proteção ainda mais baixa do que uma máscara comunitária, da ordem dos 20%. Por outro lado, deveríamos também olhar para o estrangeiro, olhar para o exterior. Obviamente, a realidade de cada país é diferente e, portanto, nós não podemos seguir cegamente o que fazem os outros, mas existem instâncias internacionais que são importantes e que têm alguma influência naquilo que é a decisão nacional, nomeadamente o ECDC, o Centro Europeu de Controlo de Doenças. E o que é que diz o ECDC? O ECDC, neste momento, permite aos vacinados dispensar o uso de máscara, desde que estejam com outros vacinados ou mesmo que estejam com pessoas não vacinadas, desde que essas pessoas não sejam em si mesmo um grupo de risco ou não partilhem, não sejam conviventes habituais em casa com alguém que pertence a um grupo de risco. Qual é o pensamento por trás disto? Lá está, vacinados entre vacinados têm um baixo risco de transmitir doença e têm um baixo risco de, em transmitindo, ter uma forma grave de doença. Vacinados com não vacinados têm um baixo risco de transmitir doença e mesmo transmitindo, se forem vacinados não de risco, têm, apesar de tudo, um risco relativamente baixo de desenvolver uma doença grave e apenas tomamos precauções extra quando estamos com uma pessoa vacinada junto de uma pessoa não vacinada que é um grupo de risco ou que vive em proximidade com um grupo de risco, exatamente na perspectiva de reduzir o risco ao máximo no local onde ele se encontra. Esta é a recomendação do ECDC, que acho que é uma recomendação que faz sentido e que poderia perfeitamente ser, nesta fase, nesta altura do campeonato, adotada pela Direção-Geral da Saúde para Portugal. Mas podemos ainda ir mais longe. Nos Estados Unidos, e naturalmente, como eu dizia, a realidade de cada país é diferente, e os Estados Unidos estão numa fase de vacinação diferente da nossa, mas nos Estados Unidos as recomendações do CDC, que é o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças Federal, é de que as pessoas vacinadas podem retomar na totalidade a vida normal, a vida pré-pandemia, sem preocupações de máscara, sem preocupações de distanciamento. E é esse o caminho que nós pretendemos seguir, é esse o nosso objetivo em última instância, é podermos tão cedo quanto possível e da forma tão segura quanto possível retomar a nossa vida normal. E penso que, de facto, este atraso na alteração das recomendações da Direção-Geral da Saúde, que não é novo. A Direção-Geral da Saúde tardou, por exemplo, a introduzir a recomendação de máscaras no ano passado. A Direção-Geral da Saúde tardou em atualizar as recomendações para o controlo da doença nos lares. E agora a Direção-Geral da Saúde está a tardar em libertar-nos do fardo da utilização de máscara e do fardo de uma série de medidas que, em alguns casos, de facto, parece-me que já não fazem sentido. Não quero dizer com isto que esteja errado
como eu dizia, é uma questão dos objetivos que nós definimos. Se o nosso objetivo for erradicar a doença, obviamente que os vacinados têm de ficar em isolamento, obviamente que os vacinados têm de continuar a usar máscara. Mas penso eu que esse não deveria ser o nosso objetivo. Primeiro, porque é um objetivo quase impossível de cumprir a nível de um país. Esse objetivo seria possível apenas a nível internacional. Só global mesmo. Exatamente. E por outro lado, porque seria um objetivo excessivo ou com custos excessivos em termos económicos, em termos da própria saúde mental das pessoas, em termos da própria vida das pessoas, um objetivo com custos excessivos para o ganho que se iria obter em termos de saúde. Muito bem. Recentemente também foi publicado um estudo e tornou-se público que grande parte das infecções urinárias podem ter origem em matadouros. Que importância tem este tipo de estudos, Dr. Gustavo? Esse estudo é um estudo muito interessante. De facto, o que os investigadores conseguiram demonstrar é que havia uma proporção não despecienda de genótipos de bactérias isoladas em amostras colhidas de pessoas com infecções urinárias que eram coincidentes com genótipos da mesma bactéria existente em amostras colhidas em matadouros. Isto não era o objetivo fundamental do estudo, mas acabou por ser um resultado interessante. E este estudo eu acho que é um estudo interessante porque é um estudo que assenta muito naquilo que é a relação entre a saúde pública e a saúde ambiental. E que nos lembram, em primeiro lugar, lembra-nos uma coisa muito importante, é que a saúde pública e a saúde das pessoas não se reduz à Covid-19. E hoje em dia nós apenas falamos de Covid-19 e vamos pagar as consequências disso. Vamos pagar as consequências disso, por exemplo, esquecemos-nos de tudo o resto. Exatamente. No aumento da incidência de cancros em fase avançada que não são rastreados a tempo porque as próprias pessoas têm medo de vir ao médico e os próprios médicos nem se lembram de fazer esse rastreio porque estão mais preocupados em diagnosticar Covid. E, por outro lado, também alertam a própria população para os riscos que correm, ou seja, quando o título da notícia que sai na comunicação social é infecções urinárias têm origem em matadouros, obviamente as pessoas, ao lerem isso, percebem que existe, de facto, uma associação entre aquilo que nós comemos e a forma como nós preparamos aquilo que nós comemos e os cuidados que a própria indústria alimentar tem ou não na nossa saúde. E, por exemplo, as produções domésticas, artesanais, têm mais risco associado do que as produções industriais, porque precisamente as produções industriais são sujeitas a muito maiores controlos de qualidade. E, em terceiro lugar, também vejo uma importância desses estudos porque quantificam o impacto das medidas de saúde pública. Ou seja, de facto, uma das coisas que a saúde pública faz é acompanhar a produção de alimentos. E quando digo acompanhar, digo visitar as indústrias, a agroindústria, e verificar as cadeias de produção e verificar a higienização dos espaços, dos trabalhadores, dos processos produtivos. E todas essas medidas de saúde pública, que são medidas que não se veem, eu costumo dizer, a saúde pública, quando funciona bem, ninguém fala da saúde pública, só se fala da saúde pública quando a coisa corre mal. E portanto, de facto, é bom ver um estudo que, de facto, quantifica aquilo que a saúde pública faz. Depois, o estudo propriamente dito não refere, mas a notícia na comunicação social que acompanha o estudo e os comentários da própria investigadora-chefe salientam duas coisas importantíssimas e que eu gostava de salientar também, que é, no fundo, como gestos simples podem ter um impacto tremendo em termos de saúde. Mesmo no comum dos mortais, em casa. Precisamente, em casa das pessoas. Duas coisas importantíssimas. Lavar as mãos, e lavar as mãos é importante não só para a Covid, mas para um montão de coisas. E a prevenção na cozinha, a higiene na cozinha. E, concretamente, aquilo que é referido é a prevenção em termos de não utilizar os mesmos utensílios, seja a mesma faca, seja o mesmo garfo, a mesma tábua, o mesmo prato, para os alimentos antes e depois de estarem cozinhados. Porquê? Porque o processo de cozinhar os alimentos é um processo também de higienização dos alimentos, ou seja, a larguíssima maioria dos micro-organismos que possam existir num pedaço de carne, não é?
quando a carne é cozida, frita, vai ao forno, Ou confeccionar. não é? Esses micro-organismos vão morrer e, portanto, vão deixar de provocar infecção nas pessoas. No entanto, se nós retiramos a carne e a voltamos a colocar no mesmo sítio onde ela estava, os micro-organismos que ficaram nos líquidos que a carne largou vão novamente reinfectar a carne e, por essa via, nós podemos acabar a ingeri-los e sofrer uma infecção alimentar por causa disso. E, portanto, é importante, de facto, ter estes cuidados na cozinha, na preparação dos alimentos. Muito bem. Dr. Capucho, que relevância pode ter este estudo na saúde pública? Este estudo especificamente faz uma comparação das infecções urinárias em trabalhadores de matadores e, portanto, está muito focado na saúde ocupacional, que é uma área em que a saúde pública também intervém e que nós fazemos acompanhamento das indústrias agroalimentares e, portanto, é algo que também nos preocupa, mas consegue ter esta abrangência de nos demonstrar a sua aplicação no dia-a-dia. E daquilo que o Dr. Gustavo estava a falar, eu queria relevar ainda outra questão que é muito importante para a nossa região. A nossa região é produtora de fumeiro e não só na questão dos matadores, mas também na questão da produção de fumeiro, este tipo de pequenos gestos conseguem nos fazer evitar muitas complicações associadas ao consumo do fumeiro. Muito do nosso fumeiro é feito de forma artesanal, em que os seus produtores têm que ter muito mais cuidado do que o fumeiro industrial, exatamente por não terem os mecanismos de controle de qualidade tão apertados e, portanto, tem que ser o próprio produtor a ter esse cuidado. E que, em relação ao fumeiro em si, ainda se revê de maior importância, porque são carnes que ficam a secar no fumeiro durante algum tempo e, portanto, a capacidade do calor de matar as bactérias que estão nessa carne é menor do que quando a carne é cozinhada e muitas vezes nós comemos este fumeiro também pouco cozinhado e, portanto, a probabilidade de trazer micro-organismos patogénicos é maior no fumeiro tradicional. Obviamente que o fumeiro tradicional é muitíssimo mais saboroso para quem o consome do que o industrial e é importante que exista este mercado. Mas o mercado tem que funcionar com segurança e com qualidade. Mesmo os utensílios devem mudar, talvez, deixar de se usar a madeira para se usar o metal, por exemplo? Sem qualquer sombra de dúvida. O simples facto de se fazer essa alteração nas cozinhas tradicionais pode trazer uma grande diferença do ponto de vista do produto final. Porquê? Porque as mesas e as superfícies metálicas são muito mais facilmente laváveis no final da produção de um dia de produção do que as superfícies de madeira que se vão deteriorando muito mais facilmente e que conseguem armazenar bactérias no seu interior que depois são transmitidas a seguir para a produção do dia seguinte. Muito bem, muito obrigado aos dois. Foi um prazer tê-los em estúdio da Sinal TV. Dentro em breve marcamos encontro desde já para o próximo mês para debater certamente outros temas de interesse de saúde pública. Até lá!